E aí, rapaziada, vamos lá, vamos começar a trocar ideia. Vou começar a gravar um conteúdo para vocês aqui, com base no que a gente já estava conversando dentro do grupo, beleza? É, eu preparei algumas coisas aqui, só tô vendo por que não tá riscando aqui. Ah, beleza, eu tava com a borracha. Vamos lá. Dentro do grupo, pessoal, antes da gente começar, vamos alinhar algumas coisas. Ó, esse vídeo ele não tem um roteiro, tá ok? Eu vou fazer algumas coisas aqui. Pra falar a verdade, eu nem gravo vídeos, né? Faz muito tempo que eu não gravo aula, não gravo conteúdo. E eu tô voltando agora, tá ok? E eu também deixei preparado aqui um agente de IA para a gente poder trocar ideia também, tá? Eu coloquei um prompt nele aqui, ele fala semelhante a mim, então isso é uma coisa que eu queria mostrar para vocês, né? É uma coisa que eu faço muito, assim, para trocar ideia, para discutir as minhas ideias, para aprender, então vocês vão poder entender um pouco sobre isso. Outra coisa, eu já falei, né? Mas repetindo, o vídeo vai ficar longo, então eu vou falar bastante, eu vou desenhar, eu vou passar alguns exercícios. Então quando você for assistir, não se pressione a assistir tudo de uma vez. Só recorde, né, aonde você vai parar. E é isso. Desse vídeo aqui, provavelmente eu vou tirar um monte de aula. E a ideia é essa, né? Começar a gravar conteúdo para vocês, ver o que vocês acham e a gente vai avançando depois. Infelizmente ou felizmente, né? Eu vou falar e o meu conteúdo ele é longo mesmo. Então, se você prefere vídeos de 7 a 10 minutos, então você vai ter que esperar eu lançar o meu curso para daí você pegar todo o conteúdo mastigado, tratado e preparado, entendeu? Aqui você vai ter que acompanhar e é isso. Hum, Vamos lá então, vamos começar. Vamos recapitular com aquilo que eu já estava falando dentro do grupo, né? O primeiro exercício que eu passei foi esse daqui, ó. Antes da gente começar a desenhar, eu separei esse sapinho aqui. A gente vai desenhar esse sapinho aqui, beleza? Mas antes da gente chegar lá, eu quero falar um pouquinho sobre o que eu já estava falando. Eu dei uma organizada melhor aqui, né? E o primeiro exercício que eu dei foi, ah, antes de tudo, né? Eu expliquei aqui, ó, que eu expliquei aqui, né, que o elemento visual mais simples é o ponto, né? E o ponto em movimento, igual ele está aqui, ó, ele forma uma linha. Essa linha pode ser reta, essa linha pode ser ah, curvada, né? Ela pode ser de qualquer forma, ela pode ser zigue-zague. E qual que é o lance? Todo tipo de linha comunica alguma coisa. Preste atenção, tudo comunica. Aqui a gente está, né, aprendendo a se comunicar através do desenho, ok? Então vamos lá, voltando para o primeiro exercício. O primeiro exercício, o que você precisa? Você precisa começar a desenvolver, né, a habilidade de rotacionar a forma. Eu vou fazer aqui, ó, bem simplesinho, tá bom? Você pode fazer duas guias. Depois você pode fazer uma linha no centro. E qual que é o lance, né? Você precisa conseguir, e olhe, eu vou fazer aqui, é difícil até para mim, tá? O pessoal fala assim, eu desenho, eu sempre desenhei, eu desenho todo dia, porra, não desenha nada. Se você passar esse tipo de exercício aqui, a pessoa não faz, né? Assim como se você for pedir para ela rotacionar, né? A caixinha, aqui não é nem caixa, né? É só quadrados, né? Mas se você pedir para ela rotacionar um quadrado dessa forma aqui, igual eu estou fazendo, né? Onde a gente consegue comunicar a direção, né? Consegue guiar o olho, ok? Ó, consigo fazer isso indo para o fundo, vai diminuindo. Então a gente precisa entender esse tipo de coisa, né? E entender esse tipo de coisa consiste em rotacionar o que é simples, um quadrado, entendeu? A gente poderia fazer isso também, né? Com triângulos e desenhar dentro dessas formas, ó.
A gente já resolveria o problema, ok? Então, o primeiro exercício e o mais complicado para mim é esse que eu vou passar para vocês agora. E antes de eu passar isso, né? Eu comecei a falar, mas não falei o que eu queria. Eu tinha falado que o ponto, para vocês entenderem, né? O ponto, ele é o elemento visual mais simples. O ponto em movimento, ele forma uma linha. Opa, ele forma uma linha, né? Ela pode ser reta, pode ser ondulada, pode ser zigue-zague, ok? Cada linha comunica alguma coisa, alguma sensação, certo? E eu tinha passado também que se a gente tem quatro linhas, buceta. Se a gente tem, aí me fudeu mesmo. O que está acontecendo aqui? Pessoal, alguma coisa bugou aqui. Só porque eu comecei a gravar. Ai, caralho. Puta que pariu. Eu vou ter que fazer. Ah lá, voltou. Voltou. Parece que voltou. Bugou meu PC aqui, eu acho. Deixa eu ver se ele voltou. Ih, já era. Voltou o computador, voltou. Foi mal, galera. Vocês pulam aí. Fechou? Vamos lá. Então a gente tem um ponto em movimento. Se você consegue, ou se você tem quatro linhas e você começa a brincar com essas quatro linhas, né? Uma hora você vai montar um quadrado, né? E a gente tinha falado sobre não fechar as formas, lembra? Aqui, ó, deixa a motoca passar. Aqui, pessoal, eu tinha falado muito sobre não fechar as formas, né? E a gente vai entender isso na hora que a gente for desenhar o sapo ali, tá bom? Então, assim, com quatro linhas a gente forma e brinca com elas e vai formar uma forma, né? Ou seja, você pode montar diversos tipos de formas. Esse é um exercício que eu vou passar para você também, né? Para vocês aqui, que é o que? Pô, aqui a gente tem um quadrado, né? Se a gente aumenta o tamanho dessa linha da frente aqui, ó, diminui essa do lado e também diminui essa da base, o tamanho dessa da base vai ser menor, porém ela vai estar inclinada aqui, ó. E a mesma coisa eu faço em cima. Então, é essa distância aqui, né, que a gente vai chamar de largura, agora ficou menor, mas não quer dizer que o tamanho da linha diminuiu. Faz sentido? A gente pegou um quadrado que estava de frente para a gente. Vamos colocar ele fechado aqui para ficar mais fácil. Está totalmente de frente para a gente e ele rotacionou para o fundo. Então, quando acontece isso, opa, quando acontece isso, esse lado fica mais distante dos nossos olhos, né? Então, tudo aquilo que se distancia dos nossos olhos para o fundo, deixa eu rabiscar aqui, não, vou fazer assim, ó. Tudo aquilo, opa, tudo aquilo que está aqui e começa a se distanciar dos nossos olhos, vamos supor que a gente esteja aqui, ó, observando, né? Se o objeto está aqui, ele vai ter um tamanho. Se o objeto vai para o fundo, ele diminui o seu tamanho. Então, o que aconteceu aqui foi exatamente isso, né? A gente rotacionou, é como se fosse uma porta abrindo. Então, essa lateral aqui, ela fica menor, vai para o fundo, mas isso a gente está criando a ilusão, né? A gente está criando a ilusão ali no plano do Photoshop, no 2D, ok? Deixa eu limpar isso aqui e a gente vai voltar para o exercício lá de cima. Vamos lá, então eu passei algumas coisinhas aqui já dei uma aquecida na cabeça de vocês. Então,
qual que é aquele nosso primeiro exercício? Constitui em você conseguir fazer um quadrado. Aqui eu não vou usar a ferramenta de fazer linha reta para ver se eu vou me sair bem. Ó, eu quero fazer um quadrado, ok? Então eu fiz um quadrado. O centro dele está aqui. Então eu vou começar a desenhar ele agora com outra cor. O que que eu quero fazer? Vamos desenhar embaixo para a gente não estragar o que está em cima. O que eu quero fazer? Vou fazer rápido. Ó, eu quero fazer o quadrado e o da frente eu quero rotacionar ele um pouquinho, não muito. Então eu quero entender ou pensar ao mesmo tempo aonde essa ponta vai, onde essa ponta vai, onde essa ponta vai e onde essa ponta vai. Ok? E o centro precisa estar no mesmo nível. Então, vamos lá. Eu quero rotacionar um pouquinho. Como é que eu vou fazer? Deixa eu só arrumar essa linha do centro aqui, porque essa linha do centro não tem problema você também usar uma régua, ok? Nenhuma dessas guias também tem problema. Use régua para ir mais rápido. Mas na hora de fazer o quadrado, a gente vai tentar manter o tamanho do quadrado e manter o centro. Você vai entender que isso é bem complicado de fazer. Eu estava fazendo como, e não é para vocês fazerem assim. Tente fazer sem o que eu vou explicar agora, que é basicamente fazer o círculo. Faça um círculo, né? Você vai fazer um círculo em cima dele para você entender o tamanho. Depois você teria que fazer um outro círculo do lado, tentando manter o mesmo tamanho. E olha que eu tô legal fazendo o círculo, hein? O que a gente vai fazer agora? Agora fica mais fácil para a gente rotacionar esse quadrado. Por quê? Porque se eu sei que eu tenho na imagem de trás um ponto que toca aqui, deixa eu dar um zoom aqui, né? Se eu tenho aqui atrás um ponto que toca aqui e eu quero rotacionar o meu quadrado, é simples. Eu vou pegar, em vez de colocar o primeiro ponto aqui, eu vou colocar o primeiro ponto aqui, ó. Entendeu? Agora, o outro ponto é a mesma coisa. Eu vou colocar o outro ponto. Ao invés de colocar ele aqui, onde ele está, né, na imagem, no frame. Vamos chamar de frame isso aqui, tá? Ou quadro. Quadro, igual quando eu não sei se vocês têm, ahm, provavelmente nem todo mundo vai ter, né? Mas uma ferramenta, tipo tem no iPad, que é como é que é o nome daquela porra lá? O Procreate. Dentro dele tem uma ferramenta onde você consegue desenhar, né? Desenha aqui, desenha aqui, desenha aqui, e depois os frames vai passando e você vai assistindo o que acontece. Então, no quadro anterior, a gente tem o ponto que toca aqui. O próximo ponto ele viria aqui, mais ou menos. Será que eu estou certo? Opa, vamos lá. O próximo ponto seria aqui. Esse ponto aqui, ó, ele já não estaria mais aqui, né? Ele viria um pouquinho para o lado. Você vê que como o meu círculo ele está errado, todo o conjunto vai ficar um pouquinho torto também, mas vocês vão entender. Ó, agora eu tenho as minhas coordenadas, mas eu já errei um pouquinho porque esse círculo eu já sinto que ele vai estar um pouco fora, ele vai ficar aqui, né, ó. Mas tudo bem, vocês vão entender por que é difícil. Eu vou ligar e perceba que eu consegui rotacionar um pouquinho esse quadrado. E agora a gente vai tentar fazer em cima onde a gente não vai fazer o círculo. Porque preste atenção, galera, a ideia é vocês começarem a se acostumar a rotacionar. Então você pode fazer dentro do mesmo círculo, né? E depois só vai fazendo tudo dentro do mesmo círculo. Você também pode fazer. Isso é um tipo de exercício, né? É exercício de aquecimento. Isso vai forçar você isso vai forçar você principalmente a manter proporção, tá ok? Qual que é o nosso objetivo aqui? Manter e começar a criar a percepção, a proporção, porque depois a gente vai desenhar o sapo, vai ficar bem claro o que eu vou falar
vai ficar bem claro isso, né? A importância da gente ter domínio da proporção. E aqui a gente vai estar estudando exatamente isso, proporção. Então eu vou tentar fazer em cima e é aquilo, rapaziada. É difícil, entendeu? Eu tenho um pouco mais de tempo tentando aprender a fazer isso, então eu vou tentar fazer aqui, mas eu já acho que eu já errei já, ó. Como aquela ponta já encostou lá em cima, ó, vamos lá, fiz o primeiro. Ou seja, errei, né? Ou não? Acho que não. Vamos lá. Agora o próximo. Lembrando, mano, isso aqui não tem que ficar perfeito. Isso aqui é para vocês começarem a entender o tipo de exercício que vocês precisam pensar, né? Ó, foi o próximo. Foi o próximo. Agora eu vou tentar fazer assim. Ó, eu já meio que passo diretão nesses testes aqui, tá vendo? Você precisa tentar fazer aonde você mantém, né, mais perfeito o tamanho dessa lateral, né? Você vai perceber que você vai fazer uma linha, na hora que você vai fazer a outra, você faz assim, ó, aí fica todo torto. Enfim, alguns podem ter facilidade e outros podem ter dificuldade. Esse foi uma das coisas que eu passei, né? Um dos exercícios que eu já passei. Esse é um tipo de rotação. E o outro tipo de rotação é esse aqui, né? Que eu tinha passado ontem, ó. Esse aqui é o que eu tinha passado ontem. Vamos lá. Esse aqui consiste em mesma coisa. A gente tem, né? A gente tem ali o quadrado, mas agora o eixo não é mais aqui, tá? O eixo agora é na vertical, não mais na horizontal. Então a gente vai fazer aquelas rotações que eu tinha meio que comentado antes, né? Para o fundo. E o que que eu tinha explicado? A gente tem algumas regras na perspectiva. Na perspectiva, tudo aquilo que fica longe dos nossos olhos vai perdendo tamanho, igual eu já comentei aqui nesse vídeo, se eu não me engano, né? Então, vamos lá, desenhando um plano de cima aqui, ó. Vamos desenhar como se fosse uma quadra e a gente tem uma bola aqui e temos uma bola aqui também, ó. Correto? Temos uma bola nesses dois pontos aqui, ó. Nesses dois pontos. Se a gente mudar o ponto de vista, porque aqui, ó, nesse exemplo aqui, é como se a gente estivesse olhando de cima. Agora vamos mudar. Vamos fazer agora a gente olhando isso de lado, né? Como seria isso de lado? A gente provavelmente veria, veria a base, né? Bem de lado mesmo, bem de lado mesmo. Aí teria a bola da frente, né? E a bola do fundo. Porra, tá um pouquinho errado aqui, mas desconsidera aí, galera. Fechou? Tô olhando de lado agora. Para dar um pouco mais de sensação, né? Vamos fazer esse chão aqui. Então agora a gente está olhando de lado. Agora vamos rotacionar isso aqui um pouquinho assim e um pouquinho assim. A gente está rotacionando, tá? Mas vocês vão ver também que é a mesma coisa como se a gente tivesse uma câmera, né? Vamos por aqui, a gente tem uma câmera bem próximo da gente. E ela está olhando lá e a gente está vendo, né? O que essa câmera tá mostrando. Ou seja, nesse caso aqui, como ficaria essa câmera? Pensa que essa câmera está assim, ó. Essa câmera está em cima agora. Também pode ser uma luz, né? Aqui está parecendo uma luminária. Mas essa é a nossa câmera, vamos pensar. Essa câmera está olhando de cima, nesse caso aqui, ó. Entendeu? Nesse caso aqui, a câmera está olhando de lado, né?
câmera está olhando de lado, nesse caso aqui, certo? Aí a gente vai pensar em outro caso agora. Qual o próximo caso? Vamos deixar isso aqui, uma câmera desse ponto aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar uma câmera. Vamos apagar essa. Agora vamos pegar uma câmera e colocar nesse canto aqui, ó. Deixa eu ver. Sim. Agora a gente vai colocar uma câmera. Eu vou começar a desenhar mais rápido. Os desenhos vai ficar mais tortinho. Mas prestem atenção. Então, a gente colocando a câmera desse jeito aqui, talvez você não tenha conseguido entender, mas a gente vai começar a ter uma visão assim, ó. Ok. Onde a gente vai ter essa bola da frente agora, e ela vai estar aqui, ó. Certo? E a gente vai ter também, deixa eu apagar, a gente vai ter também aí agora a bola do fundo, mas perceba que para mim dar um realismo, eu preciso deixar a linha mais leve, opa, aí você errou demais na bolinha, deixar a linha mais leve e diminuir o tamanho da bolinha. Isso aqui é o que dá a sensação de profundidade, que mantém a regra da diminuição, né? Deixa eu fazer a linha do fundo lá, ó, bem fraquinha também. Para dar um pouco mais de sensação, vamos reforçar essa linha da frente aqui e dar uma espessura. Isso aqui dá uma diferença brutal. Coisa que a gente não fez aqui, né? Ó. Agora fizemos. Você entendeu? Então aqui a gente aprendeu a rotacionar um pouco a nossa câmera no ambiente, né? Entender que você é como se fosse uma câmera dentro do ambiente, né? A gente falou sobre elementos visuais e eu falei que o mais simples era o ponto, né? O ponto, ele é realmente o elemento mais simples, mas anterior ao ponto existe o que eu digo que são os elementos fundamentais, né? Que agora me fugiu a mente, mas um deles é o observador. Você. Observador. Que letra, não? Mas enfim, nem vou evitar de ficar escrevendo aqui, senão você é louco. Enfim, tem você como um elemento visual, né? Perceba que, olha que interessante, né? Aqui a gente estava de perto e de longe, pelo menos para mim aqui que estou no computador, né? Fez uma puta diferença. Mas, enfim, vamos voltar agora. Eu já expliquei aquele tipo de rotação ali, agora nem lembro, mano. Ai, que desgraça. Será que eu expliquei esse tipo de rotação? Nem lembro, mas enfim. Vamos limpar isso aqui agora, que agora a gente vai começar a desenhar o sapo. Vamos desenhar o sapo. Vamos lá. Cara, a gente estava falando sobre os elementos visuais, né? A gente falou do ponto. A gente falou da linha, né? A gente falou do ponto, a gente falou da linha. Eu falei que existe o outro, né? Que é o observador. Vamos desenhar aqui em cima. Nossa, Pessoal, eu tô gravando aqui e eu tô julgando o que vocês estão vendo, o que eu tô fazendo, cara. Mas eu tô desenhando tão lá em cima que eu já nem sei se tá legal isso aqui. Deixa eu trazer mais pra baixo. Ó, a gente tem um ponto. E nós temos o ponto, nós temos a linha, vamos desenhar aqui um olhinho que é o observador, você, eu, né? E você precisa pensar muito no observador, por quê? Porque quando você está desenhando para alguém olhar, você está desenhando para alguém ver, né? E isso é muito importante de se levar em consideração, né? Você está desenhando alguma coisa para ser consumida visualmente por alguém. Então a gente precisa levar isso a sério. A gente tem outro elemento visual
que, que é o espaço, né? E o que a gente precisa entender? Nessa imagem, por exemplo, a gente tem o espaço positivo, vamos desenhar, vamos tratar assim. O espaço positivo, qual seria o espaço positivo? O espaço positivo é tudo aquilo que eu quero desenhar, ó. Ó, aqui eu estou fazendo o contorno para vocês entenderem o que é o espaço positivo daquilo que eu quero desenhar, tá? Eu não estou desenhando, eu estou fazendo uma delimitação de tudo o que eu quero desenhar, tá bom? Para vocês terem uma noção. Esse é o espaço positivo para mim, ó. Tá ok? Esse é o espaço positivo para mim, ó. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar isso, eu vou guardar. Ó. Vou pegar isso, vou deixar guardadinho aqui, ó. Esse é o espaço positivo para mim, preste atenção. Deixa eu fazer melhorzinho, rapaziada. Não fiquem chateados não, porque tá lento. Mas deixa eu só meio que pintar isso aqui. Porque aqui a gente começa... Isso aqui já é uma silhueta, tá? Isso aqui é uma silhueta, mas a gente não vai entrar nesse ponto agora. A gente não vai olhar dessa forma. Mas aqui nós temos uma silhueta. E não é a silhueta do elemento principal, que seria o sapo, né? Veja bem, o sapo é o elemento principal, mas eu tenho, né, a silhueta, que seria a matriz geral, né? O nome certo é matriz geral, mas matriz geral, ela também pega tudo, entendeu? E aqui eu não quero pegar tudo, porque a gente vai falar lá do fundo também. Eu quero falar lá do fundo. Fechou? Pintamos aqui. Então a gente descobriu quais que são as áreas positivas, né? Ao contrário, o que seria as áreas negativas? Vamos colocar aqui as áreas negativas. Aquilo que eu não quero desenhar, né? Vamos colocar aqui, ó. Eu preciso colocar mais clara, né? Preciso de uma cor mais acesa para fazer aqui. Tô quase encontrando, calma aí. Vou pegar aqui, ó. Tá próximo do branco essa porra. Vou pegar um verde, então, bem saturado. Agora vai. Ó, o que seria a área negativa, né? A área negativa, ela seria isso aqui, ó. Nossa, tomara que não esteja dando bug, né? Igual tava dando bug no áudio. Ó, isso aqui, H, seria a área negativa daquilo que eu não quero desenhar, tá? Isso aqui seria a área negativa. Eu não vou caprichar tanto aqui. Opa! Ó, aqui seria a área negativa do que eu tô fazendo, tá bom? Essa seria... Só pintar, porque daí senão eu não fico em paz. Ó, isolamos. Olha como que a gente está lendo a imagem, né? Deixa eu organizar isso aqui, porque eu já fiz errado, já desenhei em cima da mesma camada. Daqui a pouco eu estou desenhando em cima tudo da mesma camada, aí vai foder com todo o nosso rolê. Então agora eu tenho a área negativa, tá bom? A área negativa. Então a gente encontrou a área positiva, encontramos a área negativa. E isso aqui é um elemento visual, né? A nossa cena, vamos fazer uma parada aqui embaixo aqui, ó. A nossa cena, olhando para o nosso sapinho, vamos fazer aqui do lado mesmo. Olhando para o nosso sapinho, vamos imaginar essa cena. Vocês conseguem entender que nessa cena, vamos fazer de lado aqui assim, ó. Nessa cena,
a gente tem uma certa composição, né? Essa composição, ela tem profundidade, certo? O nosso elemento principal é aquilo que está bem na nossa frente. Vamos supor, galera, ó, que a gente está olhando daqui, ó, tá? A gente está olhando daqui, ó. Opa, fazer a nossa câmera aqui, ó. Ó, a gente está olhando daqui. Então, a gente tem o nosso primeiro elemento visual, que vamos fazer ele como se ele tivesse desenhado de forma 2D nessa parede aqui, ó. Nessa parede aqui, ok? Então, o que acontece? A gente tem isso aqui, ó. Essa primeira parte aqui, deixa eu dar um, opa. Essa primeira parte aqui, aonde ela tá? Aonde ela tá, né? Deixa eu dar um Ctrl J, Ctrl P, Ctrl T, vou arrastar para o lado. Ela tá impressa aqui, ó. Agora a gente vai fazer uma coisa que provavelmente vocês têm aí, mas vocês não sabem usar. Que é o quê? Nossa. Achei que tinha feito cagada. Que é a ferramenta de perspectiva. Ó, eu dei um botão direito aqui, né? E eu vou vir aqui, ó. Perspectiva. Eu vou deixar essa paradinha coerente com o meu fundo lá, ó. Se é que eu vou conseguir, né? Que eu não sei como é que funciona aqui. Eu domino isso no Photoshop. Mas enfim, no Photoshop não, no Procreate. Aqui eu vou colocar em deformar e que se foda. Basicamente eu vou fazer isso aqui, galera. Eu vou deixar a minha forma coerente, mas aqui é muito difícil. Aqui é muito difícil, gente. Eu vou ficar devendo para vocês. Eu faço depois, tá? No Photoshop, no Procreate, porque aqui eu vou ficar devendo. Eu sou tatuador, não sou especialista em Photoshop também. Mas para vocês entenderem, isso aqui viria nesse primeiro plano aqui, ó, tá vendo? Pra gente que tá olhando, o sapo, ele seria o primeiro plano, tá ok? Então a gente tem o sapo no primeiro plano, a gente tem esse tronco aqui, né, ó, vamos rabiscar ele aqui, ó. A gente tem esse tronco aqui, ó, tá ok? E ele já tá mais ao fundo do sapo, não muito ao fundo, mas ele já está ao fundo, ou seja, se a gente fosse fazer se a gente fosse fazer esse nosso desenho aqui, aonde esse tronco aqui está, ele estaria aqui, ó, um pouquinho para trás, talvez. Um pouquinho para trás, né? Aí que interessante, já perdi onde eu estava riscando já. Ó. Então, a gente teria esse outro tronco. A gente teria esse outro tronco que ele estaria desenhado aqui, né? Só que um pouco mais abaixo aqui, ó. Ok? Então ele estaria aqui. Não daria pra gente ver do jeito que eu desenhei, né? Mas enfim, vocês estão compreendendo, eu acho, né? Aí a gente tem todo aquele resto de coisa no fundo aqui, ó. Todo esse resto de coisa no fundo dentro da nossa área negativa. O que eu estou ensinando vocês aqui? O que eu estou passando para vocês? Para vocês começarem a entender sobre ou pensar em planos dentro da imagem, plano de profundidade, tridimensionalidade, né? Eu tinha falado sobre direção lá dentro do grupo. Vocês começar a pensar sobre direção, né? E esse aqui já é um outro exercício também, onde você só trabalha com as setinhas, né? E você vai mudando essas setinhas conforme você vai estudando isso, entendeu? É como se eu estivesse pegando uma caixinha e fazendo um primeiro exercício que eu preciso para começar a rotacionar
essa caixinha, ok? Mas você vai partir dessas 3 setas. Então, a gente está aprendendo a entender, a compreender, né, tridimensionalidade, profundidade, entendeu? Aqui, até aqui, eu estou tentando desenvolver na cabeça de todo mundo essa ideia de tridimensionalidade, ok? Então, vamos limpar isso aqui. Isso aqui ficou muito interessante. Deixa eu copiar isso aqui e deixa eu ver o que está nessa camada aqui, né? Deixa eu só organizar aqui, gente. Vocês vão prestando atenção aí. Beleza. Resolvi. Então, agora a gente vai começar começar a fazer um estudo, tá bom? De percepção, só que não mais igual a gente já está acostumado na tatuagem, né? Que é, pô, isso aqui vocês vão ficar alucinados. Todo mundo, né, que a gente conhece, ou pelo menos todo mundo que é um pouco mais conhecido no mercado, que a gente estuda, ensina a gente a desenhar, né? Tirando o decalque, a gente tira um decalque, né? A gente tira o decalque, depois a gente vai passando para o decalque. Depois a gente vai passando para o decalque, né? As informações de luz e sombra. É assim que todo mundo desenha. Agora não. Agora a gente vai pegar um outro processozinho de desenho, tá? A gente vai começar encontrando nesse desenho desse sapo. A gente vai começar encontrando nesse desenho desse sapo aqui. A gente vai começar pela área mínima. Como assim a área mínima? Imagine uma linha. Veja bem, ó, imagine uma linha aqui, ó. Imagine uma linha aqui. Imagine uma linha aqui, né? Eu não sei se está muito claro para vocês aí. Acho que a linha está um pouco escura, né? Então, mas imagine uma linha aqui, uma linha aqui, outra aqui e outra aqui, ó. Eu encontrei a área mínima daquilo que eu vou desenhar. A altura, essa é toda a altura daquilo que eu vou desenhar. Não estou falando que é a altura do sapo, eu estou falando que é a altura de tudo aquilo que eu quero desenhar. Eu quero desenhar esse pé dele aqui, ó. Eu quero desenhar esse pé, eu quero desenhar isso aqui, entendeu? Então aqui eu estou fazendo um estudo. E a largura também é toda a largura daquilo que eu quero desenhar. Correto? Então, a gente já entendeu até aqui. Aqui eu encontrei a área mínima. E do lado, o que eu vou fazer do lado, tá? Eu vou pegar uma caneta aqui, uma cor mais neutra. E para mim vai ficar um pouco mais fácil. Aqui entra o momento que eu vou começar a desenhar e talvez vocês comecem a pensar, poxa, ele tem muita facilidade, né? Ele tem o dom. É o que a maioria das pessoas pensa. Mas na verdade não. Justamente vai parecer um pouco mais fácil para mim, ou já está fazendo muito sentido para vocês. Justamente porque eu já estou, né, estudando esse conteúdo há muito tempo. Então, é isso. E o que eu vou começar a fazer agora? Se eu tenho a área mínima do meu sapo, né? Eu vou fazer um estudo pequenininho aqui no canto, ó, para mim não. Na verdade, eu já fiz o estudo, né? O estudo é esse aqui, ó. Então, eu vou refazer isso aqui, ó. Tá bom? Só que não vou passar por cima. Aquele rosa eu passei por cima. Então aqui eu vou fazer ele pequenininho, né? Veja bem, eu vou fazer ele pequenininho. Para quê? Para mim achar e começar a absorver a proporção. Veja bem,
Eu sei que eu tenho um tronco que vem daqui, né? E veja que agora as linhas vão ser leves, não, eu estou esboçando, né? De forma mais consciente, tá ok? Ó, aqui eu já ia errar, por quê? Porque esse tronco ele vem por fora, né? Bem aqui, daí eu tenho esse toco aqui na porra do negócio. Aí tem um toco, então eu tenho esse tronco que ele vem aqui, a base dele vai passar toda aqui, ó, correto? Eu tenho isso aqui, ó, que tá aqui, entendeu? Olha que eu estou simplificando e estou comunicando. O meu sapo em si, olha que legal, olha a linha, ela tem que ser confiante, tá? Ó, eu tenho a perna do meu sapo aqui, ó. Eu sei que eu tenho a outra perna do meu sapo aqui, ó, nessa altura, tá vendo? Ó, eu tô olhando aqui, ó, e eu tô vendo aqui nessa altura. Eu vou olhando ali pela referência do lado. Eu vou ter a costa do meu sapo, então eu vou ter um olho dele aqui. E perceba, gente, lembra que eu tinha falado pra gente não fechar a forma? Presta atenção, agora a gente começa a entender sobre isso. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o desenho do sapo, né? Onde eu estou com alguns pequenos traços delimitando a forma geral do meu sapo, ó. Eu não fecho, eu não pego e saio tentando fazer isso aqui, tá vendo? Ó, desenhar o sapo desse jeito. E muito menos eu pego e saio tentando desenhar detalhe, entendeu? Ah, já errei. Detalhe para depois chegar lá em cima desenhando detalhe. Eu não quero detalhe aqui, tá ligado? Aqui a gente não tá focando no detalhe. Aqui o objetivo é trabalhar a forma geral. A gente tem uma regra quando a gente está desenhando. A gente vai desenhar do maior para o menor. Se você não entendeu, é simples. Eu vou desenhar todo o contorno do sapo primeiro, né? Eu vou tentar encontrar todo o contorno do sapo aqui, ó, o olho aqui, cabeça, o outro olho aqui, né? Ó, e aqui, ó, eu já errei na proporção. Tô fazendo rápido, mas eu vou começar a errar na proporção para vocês começarem a entender, ó. Ó, fiz ele um pouquinho mais baixo. Eu quero encontrar é, o, a forma geral do sapo primeiro, entendeu? Eu não quero desenhar detalhe, ó. Eu não quero desenhar detalhe. Então eu faria isso para todo sapo. Aqui eu já sinto que eu errei na proporção. Você entendeu? É por isso que eu estou fazendo aqui dentro desse quadradinho aqui, né? Para eu justamente ter referência. Aqui, ó, se fosse lá eu já teria percebido que eu errei, porque provavelmente essa mão teria ficado mais grosso do que esse tronco, né, que tem atrás da mão. Mas a ideia vocês entenderam. Então vamos voltar a trabalhar na linha que a gente já estava e tentar encontrar naquele desenho pequenininho ali, naquele desenho pequenininho aqui, ó, vamos tentar encontrar a nossa forma geral. Então, eu tenho um pezinho aqui, ó, vamos colocar um pouco de valor através de Ashura, justamente para eu poder me orientar e ter referência. Mas não era isso que a gente deveria fazer, tá? Se eu tenho o pezinho dele aqui, ó, a mãozinha dele vai estar aqui, ó. E eu não vou fazer a mão, veja que eu não vou fazer a mão. Eu vou fazer tem o tronco, né? A gente tem o tronco. Eu vou fazer um círculo que eu sei que a mão caiba ali dentro. Por quê? Porque se eu fizer um círculo muito grande, eu já vou errar no tamanho da mão, né? Então, antes eu vou tentar fazer uma forma que engloba ou que caiba tudo, porque nesse ponto aqui que eu estou olhando para a mão dele, o meu elemento principal é a mão. Então eu vou tentar fazer um círculo, porque a mão é circular ali, né? E vou tentar desenhar aqui dentro a mãozinha dele. Por quê? Porque se eu errar, já errei tudo, né? Não importa ficar, não tem por que fazer dedo depois. Eu já errei tudo, então
a gente não avança. Então, beleza? Então vamos lá, deixa eu dar só um zoom. Não, não posso dar zoom, tá? Aqui a gente não pode dar zoom, justamente para não ter problema de focar em detalhe. Então vamos lá. Eu sei que o olho está aqui, um outro olho está aqui, ó. Lembrando, tá, mano? Não precisa ficar perfeito. Aqui a gente está aprendendo, né? O dedo dele, isso aqui, né, no canto, ó. Pelo que eu percebi, essa parte vem aqui, o bracinho dele vai vir aqui, ó. O bracinho aqui. Isso aqui é para ser feito rápido, tá? Eu tô fazendo devagar porque eu tô explicando. Então aqui teria os dedos. Como tá muito pequeno para mim, vou ter dificuldade mesmo. Mas vocês entenderam. Aqui vai ter a mão. Eu vou ter a parte de baixo da barriga dele aqui, ó. A parte da costa. Aqui, ó, a parte da costa tá aqui. Veja que eu tento não fechar as formas. Eu não fico num lugar só, ok? Eu não desenho num lugar só. Eu vou tentando fazer por parte, ó. Ó, aqui eu já errei, né? Porque o pé dele passa aqui, ó. Para aqui, no caso. Aqui já é só dedo. Aqui, a mãozinha dele vai fazer isso aqui, ó. Patinha dele, né? Tem duas patinhas, tem uma aqui também, ó. Ou seja, dessa forma, desse estudo bem pequenininho, onde eu não quero detalhe, eu vou me organizar. Eu não quero mais fazer isso, eu já vou fazer o desenho maior, tá bom? Mas isso é um exercício. Você tem que fazer ele bem pequenininho, onde você se obriga, né? Onde você se obriga a ir delimitando, não sei se faz sentido para vocês, mas você vai delimitando cada coisinha que você quer fazer, partindo de uma forma maior e sem muito detalhe para os detalhes. Então a gente desenha do grande para o pequeno. Eu vou fazer agora de fato grande aqui do lado para a gente poder ver, tá bom? E a gente vai trocando ideia. Então, ó, vamos lá. O que que eu vejo? Eu vejo o que? Eu tenho esse troncão aqui, né? O fiapo, o troncão é foda. Eu tenho esse movimento do tronco, que é onde ele está em cima. Porra, tá foda aqui, tá apertado a minha mão. Tenho esse tronco, aí aquele que eu falei para vocês, né? Tenho essa primeira esfera aqui, ó, que é onde vai a mãozinha dele, então aqui fica mais fácil para eu acertar. Tá vendo que ela vem quase meio que aqui, ó? Beleza? Então, aí eu vou ter aqui o pé dele, né, ó? A pata, que a gente não precisa fazer perfeitinho, só sugerir ele, né? Porque aqui não é ponto focal. Isso é muito importante, isso aqui não vai ter foco, né? Aí eu vou ter aqui no final o braço dele acabando aqui, ó. Veja bem, eu não desenho uma coisa só, né? A mão faz isso aqui, ó. E entra atrás da outra. Que vem até aqui mais ou menos. Certo? Prestem atenção, eu não tô desenhando, eu não tô, tipo assim, não tô colocando detalhe, né? Desenhando detalhes. Aqui eu percebo que eu preciso de um pouco mais de espessura. Aqui eu já vejo essa parte do bracinho dele, né? Ó, que vem aqui depois faz assim. Certo? A barriga dele aqui tá por cima, então ela faria isso aqui. Então a madeira, na verdade, ela é um pouquinho mais grossa. O tronco lá no fundo é um pouco mais grosso. Aí teria essa parte aqui, ó. Aí entra o peito dele. A gente começa a entrar no peito dele aqui, né? O bracinho aqui. A outra parte do peitoral dele aqui, né?
Aí agora eu vou fechando só com, é, ó, agora eu vou sem me preocupar muito e sem fechar a forma, né? Vocês lembram? Eu não quero fechar a forma. Ó, se o bracinho dele tá aqui, o olho tá aqui, tá um pouquinho errado, né? Esse braço vai aqui. E é aí que agora eu vou arrumando, tá? É agora que a gente vai arrumando, galera. A gente faz justamente assim, com essas linhas leves, pra gente conseguir ir arrumando. A gente está construindo aqui, né? Aqueles exercícios que a gente estava fazendo é para aprender a ver, aprender a se orientar, né? Ó, a perninha dele vai vir aqui, né? Essa perna é um pouco mais grossa. Na verdade não, na verdade ela faz assim, né, mano? Ó, o movimento da perna. E ela entra aqui de novo depois, né? Mó loucura. Tem o cotovelo dele aqui, ó. O ideal, galera, não é desenhar fazendo esses bagulho igual eu faço assim, tá? Ó. Isso é um mau hábito, mas enfim. Você vai aprendendo e melhorando com o tempo, tá? Tem o bracinho dele aqui. Vamos pegar, vamos fazer o bracinho dele aqui, ó. Ele liga aqui. Ah, papapá, vamos lá. A bolinha na ponta do dedo. Isso aqui não é o desenho finalizado, isso é uma primeira leitura, tá? Isso aqui também, conforme vocês vão fazendo, vai ficando mais rápido. A ideia é que fique mais rápido, por isso que tem que estudar. Desenhar é desenhar um pouquinho todo dia, né? Aqui eu já dei uma aloprada, já passei um pouco da onde devia, mas eu tô querendo fazer um pouco mais rápido, viu, galera? Tô querendo fazer um pouco mais rápido, acelerar aqui. Vamos lá, fiz essa parte. Deixa eu fazer aqui, ó. Tá um pouco mais junto, tá vendo? Mas a gente vai arrumar isso daqui a pouco, não tem problema. E olha, faz muito tempo que eu não desenho, velho. Tá muito bom até. Tô entendendo, tô compreendendo. E é sempre assim, você sempre volta depois compreendendo mais. E quando cansa, aí você pega, vai estudar tatuagem, né? O bom de fazer tatuagem é isso, a gente às vezes cansa, aí foca no desenho. Ó, beleza? Fiz aqui umas mãos, umas duas mãozinhas do bicho. Vou fazer essa outra aqui de trás, ó. Ah, esse joelho pode vir mais pra frente depois. Será que o nome disso é joelho mesmo? Como é que é o nome dessa porra nesse sapo, né? No sapo. Mas enfim, vamos lá. Vou pegar aqui, joga aqui, taca lá a mão lá até lá embaixo. Uhum. Vamos lá, vamos. Quem quiser. É, enfim. Seria ideal se o pessoal tentar acompanhar, né? A gente marca depois de fazer junto. Ah, tem mais um dedo aqui, bodega. Eu já ia pular lá pro dedo de cima já. Fechou. Vamos
fazer um pouco mais de detalhe aqui, ó. Só pra gente dar um pouco mais de vida. A gente já vai arrumar essa brincadeira aí. Aqui a gente precisa fazer um detalhezinho da boca dele aqui, né? Isso aqui vem mais ou menos até aqui. Fez o sapo dando risada. E só de você rabiscar assim, você já começa a fazer uma pá de outros, ó, aqui. E lembrando, né, isso aqui deveria demorar uns 10 minutinhos no máximo, tá? Veja, a gente está fazendo um primeiro mapeamento, né? Vamos assim dizer, de toda a arte. A gente está fazendo uma leitura rápida e anotando informações, né? Fazendo uma primeira camada. Isso aqui eu subiria até aqui agora, ó, já começaria a resolver, tá vendo? Aqui, ó, essa parte aqui eu vejo que está errado. Agora eu vou fazendo meus ajustes, tá vendo? Daqui, desse exemplo, eu vou fazendo os meus ajustes. Eu percebi que isso aqui dele tá muito gordo, né? Essa cabeça tá muito para frente, eu errei um pouquinho na proporção. Ou seja, tá vendo que o lance é esse. Ó, eu vi agora que tem um outro dedo aqui atrás, ó. Que diabo de dedo é esse? É pé de galinha? Porra, puta, um monte de dedo. Tem alguma coisa aqui também, né, ó, que eu não sei o que é. Mas agora o que eu posso fazer? No Photoshop, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar, deixa eu ver onde está isso aqui. Fechou. Eu posso pegar, eu vou fazer um L aqui, vou dar um L aqui, vou copiar tudo isso aqui, ó. E eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar e deformar, tá vendo? Eu posso vir, colocar isso aqui pra cá, ó. Eu consigo fazer isso, tá? No papel, porra. No papel, como a gente faria, né? A gente colocaria uma folha por cima da outra. É por isso que vocês vão ver muitos profissionais, né? Muitas das vezes eles fazem um esboço com um lápis colorido em cima de um papel vegetal, depois vem com uma outra folha vegetal e vem tirando as imperfeições, refinando, né? Então aqui a gente poderia fazer a mesma coisa. Eu poderia vir com uma camada por cima dessa que eu já estou desenhando. Eu pego o, uma outra cor ali, vou pegar o preto, né? E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou tentar marcar, né? Eu não vou mais desenhar o sapo. Eu vou tentar fazer todo o desenho externo do sapo agora, mas arrumando aquilo que eu percebi, né? Que não ficou tão legal, né? Ó, eu vou fazer agora aqui, ó, toda uma marcação da parte externa dele. Não vou desenhar detalhe ou a parte de dentro. Eu vou tentar acertar aquilo que eu vi que eu errei, certo? Ó, ó, aqui eu acho que está errado ainda. Eu acho que esse olho ele vai um pouco mais para frente. Sobe um pouco mais para cima aqui, talvez, ó. Entendeu? Em cima daquele eu vou fazer agora os ajustes. Agora em cima daquele eu vou fazer os ajustes, né?
Isso aqui faz assim, depois tem uma bolota aqui, né? O olho dele, ó. Então a gente pode até tirar o fundo para começar a ver. Ó. Então agora eu vou ajustando aquilo que eu vi que não ficou tão legal. Que eu vou entrar um pouquinho mais, ó. Que eu vi que o peito dele entra ali, depois sai aqui, ó. E eu quero fazer essa informação, né? Eu vou tentar deixar ele um pouquinho mais magro. Vou fazer a boca dele aqui, pá. E conforme eu for sentindo necessidade de baixar o fundo lá, eu baixo, ó. Baixo um pouco o fundo, baixei. A gente tem bem claro aqui, né, tipo um V, né, mano? Tem uma forma lateral aqui, ó. Isso aqui eu devia ter feito já. Ou pelo menos levado em consideração. Então agora a gente vai fazendo isso. Uma camada, depois a outra e sempre melhorando uma camada após a outra. Sempre definindo melhor, né? Ah, tô desenhando na camada errada, que bosta. Fechou. Vamos voltar. Então agora eu vou. A gente precisa levar muito em consideração, né? As regras que a gente tinha trocado ideia. Peso de linha, que eu tinha falado, né? Não sei se o Pisa lembra, eu tinha explicado sobre o peso de linha, tudo aquilo que fica mais longe fica mais claro, né? Tudo aquilo que fica mais longe fica mais claro. Porra, eu nem coloquei a IA aqui, né, mano? Eu devia ter colocado a IA pra trocar uma ideia, velho. Deixa eu colocar a IA pra trocar uma ideia com nós aqui. Vamos lá. Oi, tudo bem? Fala, mano, beleza por aqui? E aí, qual que é o lance de hoje? Manda ideia. Cara, deixa eu compartilhar a tela com você para você poder ter mais consciência do que eu tô fazendo. Só um minuto. Calma aí. Aqui, ó. Eu tô a compartilhar. Pronto, vamos lá. Tá vendo minha tela agora, né? Tô vendo sim, mano. Apareceu aqui o Photoshop, a foto do sapo e o teu traço do lado. Manda aí, o que você quer me mostrar? Então, eu tô desenhando aqui, né? Tô gravando. Não sei se você consegue, acho que você não vai conseguir ver. Tô gravando usando o OBS e tô explicando um processozinho pra galera, falando um pouco sobre rotação de forma, né? Agora estou fazendo uma, uma passada de uma nova camada aqui em cima. E eu coloquei você para trocar ideia comigo aqui. Bora e explicar umas coisas pro pessoal. Bora, mano, agora! Se o pessoal tá vendo teu traço, o negócio é mostrar como essa rotação de forma acontece na prática. Tipo, imagina que você tá virando um bloquinho na mão, sacou? Você muda o ângulo, mas o volume continua lá. É isso que dá a realidade pro desenho. Então, Quer que eu já expliquei um pouquinho para eles aqui, ó. Eu estava falando sobre os elementos visuais, falei um pouco, né? Aqui em cima eu explico para eles, né? Sobre, por exemplo, um ponto é o elemento, o ponto é o elemento visual mais simples. Com um ponto em movimento a gente faz uma linha, com 4 linhas do mesmo tamanho, duas na vertical, duas na horizontal, né? Igual você está vendo aqui. A gente acaba formando uma forma, um quadrado, uma forma 2D. Aí eu fui lá, passei um exercício da gente poder rotacionar essa forma, igual tá aqui em cima. Eu nem sei se você está vendo, na verdade, mas enfim. Eu expliquei como rotaciona com o eixo na vertical, né, o eixo na horizontal. Depois passei sobre
a forma, sobre a área positiva, área negativa, né? E explicando área como também um elemento visual. E agora eu estou desenhando com eles, né? Eu comecei do ponto onde eu venho desenhando do maior para o menor, do grande para o pequeno. Fiz uma primeira camada de leitura, igual essa que você tá vendo, né? Com as linhas verdes do fundo. E estou fazendo uma camada agora, onde eu estou tentando ajustar toda a silhueta, né? Estou tentando marcar toda a silhueta geral do sapo. Compreendeu? Saquei, mano. Você tá construindo a ideia com a galera desde o comecinho, do ponto, a linha, mostrando como isso vira forma e depois ganha volume, girando no eixo, certo? E agora você tá na blocagem do sapo, indo do maior pro menor, ajustando a silhueta. Cara, tá animal a explicação. Você quer falar agora sobre como essa silhueta vai virando volume tridimensional pra galera entender como preencher isso com sombra, linha mais pesada? Qual que é o próximo passo? Não, eu tô gravando, espero que eles assistam, né? Mas não. Eu acabei de usar a borracha aqui, nem é pra usar borracha nessa parte. Mas enfim, eu tô só passando pra eles, né? E cara, o que que você acha dessa visão de passar os elementos visuais dessa forma? Mano, eu acho irada essa visão, de verdade. Porque você pega pela mão, tá ligado? Mostra como um ponto vira uma linha, como essa linha forma um quadrado e como esse quadrado preenche um espaço em 3 dimensões. O pessoal não tá só copiando um risco, eles entendem o conceito por trás do desenho, sacou? E aplicar tudo isso num sapo é a melhor forma de fixar. Foi mal aí o mal entendido com a gravação. Mano, continua firme. O que mais você quer mostrar? Não, é só isso também, né? E como que a gente pode deixar claro para eles, né, que, por exemplo, eu não falei sobre, mas agora a ideia não é o desenho ficar perfeito, né? O que eu estou fazendo, eu não sei se eu deixei claro para eles, mas é um processo de leitura, né? Eu deixei claro hoje à tarde pro garoto, pro nosso parceiro ali garoto não, né? 31 anos não é garoto mais. Eu deixei claro ali pro nosso amigo no grupo, mas eu não sei se isso ficou bem claro, né? Que basicamente desenhar é aprender a ler, né? É aprender a ler, ter paciência para fazer isso aqui, entender que quanto mais você faz, melhor você vai ficando, né? O que que você pode falar sobre isso pra gente? Cara, o lance é esse. Tem que deixar muito claro pra galera que o objetivo agora não é fazer a Mona Lisa, tá ligado? É entender a estrutura, aprender a ler a imagem. Desenhar é basicamente isso. Você interpreta o que vê e passa pro papel. E ó, quanto mais você repete o processo, mais a mão entende, mais o olho fica afiado. Não tem segredo, é paciência e treino. Faz sentido explicar assim? Eles precisam entender que essa primeira camada é o alicerce, mano. Depois é que vem o acabamento. Sim. Aqui a gente está aprendendo o processo de construção visual também, né? Desde a parte de rotação até a construção de forma 3D e tudo mais. Nesse momento aqui eu estou querendo mais passar a consciência de leitura e processo, porque muitos às vezes não têm, né? E também às vezes não consegue ah, enxergar de forma separada os elementos visuais. Aqui, por exemplo, não tem sombra, não tem linha, né? Aqui não é para usar sombra. Aqui usar sombra vai estar errado. Então se o cara vai fazer igual e ele vai usar sombra, não, a gente vai usar só linha. Só a linha do jeito que a gente está fazendo aqui, entendeu? Pode crer, mano. É separar as camadas mesmo. Agora é só a linha para entender a estrutura, o contorno, os volumes básicos. Sombra é outra parada, vem depois. Se misturar tudo agora, a base fica fraca. O pessoal tem que entender que esse processo de leitura é o alicerce do desenho, sacou? Sem isso aí, o resto não para em pé. Tá certíssimo. Quer continuar mostrando a blocagem ou quer falar de algum outro fundamento específico? Não. É, pô, eu acho que é isso. Eu acho que eu tô chegando bem no ponto que eu queria aqui. Tô gostando. Que nem eu expliquei pro pessoal aqui, faz tempo que eu não desenho, na verdade, eu só estudo mais a parte de teoria, né? A parte mais prática eu meio que já peguei o conceito. Então eu meio que hoje
estudo mais a parte de comunicação visual, né? Os elementos, principalmente do design. Aí aqui eu já queria começar a fazer um pouco de rachura, mas não é essa a ideia. Mas enfim, o que você poderia dizer do ponto onde já chegou aqui, ó? Mano, o resultado tá ficando animal. A linha tá firme e você captou a pose do sapo direitinho. Dá pra ver que a estrutura tá bem montada por baixo. O lance de focar só no contorno agora, ignorando a sombra, mostra que você tá ligado na importância de uma base sólida. É como você falou, desenhar é a forma e você tá lendo muito bem. Quer que eu comente mais alguma coisa da silhueta ou você já tá pensando em como evoluir essa leitura? Na verdade, eu não estou pensando em evoluir ela, porque pra mim, cara, assim, o ponto mais importante é fazer o pessoal conseguir aprender. Olha, aqui eu errei o olho, aquele olho lá tá um pouco para baixo, mas é aí que tá, né? A gente tá na parte onde a gente tá conseguindo, a gente consegue resolver isso. Mas a parte agora é mais de fazer eles conseguirem entender esse processo de leitura mesmo, entendeu? Tô ligado, mano. O lance é esse mesmo, focar na leitura e no entendimento estrutural. Essa leitura com a mão é o que vai dar base pra tudo depois. O erro do olho faz parte, é até bom mostrar que dá pra corrigir quando se entende a forma. Eles precisam é perder o medo do rascunho e focar em ver volume tridimensional, sacou? Você tá indo no caminho certo, mano. Quer puxar mais algum ponto específico sobre isso? Não. Não. Agora eu fiz uma passagem de linha, correto? Fiz uma passagem de linha e a ideia era fazer da parte grande para a parte maior, né? Eu vou colocar um pouco mais de informação do tronco aqui, né? Mas daí eu vou entrar agora com a parte de oclusão para dar um pouco mais de peso. Você consegue explicar para eles isso? Daí você já me economiza. Mas basicamente eu vou entrar com as partes de oclusão, as partes mais escuras, é, e talvez definindo um pouco melhor, né, as áreas pequenas. Demorou, mano. Presta atenção, galera. O que o Fabrício vai fazer agora é colocar tipo umas sombrinhas bem escuras nos pontos onde o pé do sapo toca no tronco, tá ligado? Ali onde eles estão bem grudados, a luz não chega, por isso fica mais escuro. Isso dá a sensação de peso, mostra que o sapo tá firme ali e não flutuando. Sacaram? Ó, igual aqui, ó, vou começar por aqui. E é aquilo, pessoal, o mesmo pensamento de sempre, o mesmo pensamento de sempre. A gente não fica travado desenhando numa área só, tá ok? A gente precisa levar o desenho para frente como um todo. É uma área, né? Não é focar num ponto e querer ficar jogando detalhe ali, não. Fiz um pouquinho, eu vou fazer ali agora um pouquinho também, justamente para poder, por exemplo, distribuir melhor as informações para eu poder, né, controlar aonde o olho do pessoal vai. Eu não vou colocar muito preto nessa parte que eu estou aqui, por quê? Porque se a ideia for chamar a atenção lá para o rosto do sapo, para a cara do sapo, né? Então eu vou deixar os pretos para mim colocar aqui as informações ou, né, aquilo que eu posso estar utilizando como ponto de atenção, né, para o observador. Faz sentido, velho? Acho que o cara deve ter caído lá. Mas enfim, galera, uma parada que eu queria trazer é isso, velho, essa parte da IA, né? Trocar ideia junto com o IA. Esse robô que a gente estava trocando ideia agora, o único lance que ele tem é que ele tem um prompt para ele poder se comunicar e falar meio que parecido com o meu jeito, entendeu? Mas provavelmente deve ter desligado lá, deve ter acabado a parada, não sei. Mas olha, eu estou fazendo isso agora, que é dar um pouco de peso, onde as áreas tocam ali, né? Onde a luz tem mais dificuldade para chegar. E isso acaba dando muita vida, né? E isso acaba dando profundidade para o que a gente está fazendo. E veja que eu não faço numa área só, né? Eu meio que vou desenhando e levando o trabalho como um todo, entendeu? Não, se você foca num detalhe só.
Ah, você vê esse detalhezinho aqui do dedinho, mano. Foda-se. Foda-se, tá ligado? Não vou ficar perdendo tempo com esse dedo aí, não, velho. Aí, ó. Entendeu? Aqui a gente já começa a dar um pouco mais de peso, tá ligado? O olho dele aqui eu não fiz, né? Tá um pouco errado. Pá. Essa parte aqui, ó, eu teria que trabalhar um pouco melhor. Porque isso aqui é a parte que comunica bem no sapo, né? Vamos fazer o nariz dele aqui, ó. Mas ele tem uma parada bem aqui, ó. A gente poderia colocar alguma informação visual que não fosse sombra para poder comunicar, né? É mais ou menos assim. Pensa que eu só posso usar aqui linha. Então, como é que eu vou fazer para mim passar as informações que eu preciso? Tá um pouquinho errado aqui, né? Tá um pouquinho diferente, mas a ideia é passar o processo para vocês, né? A ideia não é fazer a parada perfeitinho. Aqui ó, tem bastante oclusão, então eu vou dar essa atenção, né? E isso vai criando o que a gente quer. É como e eu poderia continuar aqui, levar mais para frente, né? Mas isso aqui é o que eu quero trabalhar com vocês, porque isso aqui, na hora que vocês forem tatuar, né? Essa habilidade de ler e entender tudo que você está vendo, né? Amigo, amiga, é o que vai de fato ali, né? Dar tranquilidade para vocês, entendeu? É o que de fato vai passar tranquilidade para vocês. Deixa eu só fazer um detalhezinho aqui pra gente. Aqui tá bom já. Eu poderia levar mais pra frente, colocar massa nisso aqui, né? Igual a gente fez na esfera. Mas o vídeo provavelmente já deve estar longo e eu prefiro postar lá, compartilhar. Opa! Compartilhar com vocês e ver o que vocês acham. Ó, meu sapinho ficou mais gordinho, né? Parece que ele tá mais com a cabeça enfiada para dentro do corpo. Mas tá bom, é só para vocês poderem entender o processo ali, né? Se fosse uma coisa onde eu preciso deixar mais perfeito, eu trabalharia mais. Mas é isso. Fechou? Depois a gente troca mais ideia no grupo, vê o que vocês acham.